Olá, tudo bom, pessoal? Estou fazendo as atividades de casa, né? As atividades que eu estou passando. Gente, olha, agora eu vou ficar diretamente com o sétimo ano, né? Com os dois sétimos, ou os três, né? Então, como é que eu vou corrigir as atividades de vocês? É o seguinte, vocês vão mandar essas atividades no grupo. Vocês vão mandar a atividade resolvida, você bota o seu nome, o seu número e o colégio, se é o anexo ou se é o matriz, que é para eu ir registrando, colocando as notas de vocês no diário, viu? Não esqueça esse detalhe. Bom, a gente começou vendo os verbos, né? E hoje a gente vai ver os verbos regulares e os verbos irregulares, certo? Então, os verbos regulares e irregulares, assim como os auxiliares, são classificações do verbo referente à flexão abaixo. Confira a divisão. Então, vocês estão vendo aí essa divisão dos verbos quanto à flexão e quanto à função, né? Aí, quanto à flexão, os verbos eles podem ser, né? Eles podem ser regular, irregular, defectivo e abundante. Quanto à função, ele pode ser principal ou auxiliar. Então, o verbo regular e verbo irregular. O verbo regular é quando ele não sofre alteração no seu radical, que vocês vão ver mais na frente aí, uns exemplos que eu coloquei para vocês. Como, por exemplo, o verbo cantar, né? O verbo cantar, ele é um verbo regular, porque ele não muda o seu radical, vai ser sempre cantamos, cantemos. Já o verbo ser, por exemplo, ele não é um verbo regular, porque começa, olha só, logo no presente ele já muda o seu radical, que é eu sou, tu és, ele é. Olha, já muda totalmente a estrutura, né? Então, os verbos regular, não há nenhuma alteração no seu radical. Os verbos irregulares sofrem essa alteração no radical. Nós vamos ver o verbo fazer, por exemplo. É um verbo irregular, porque no presente fica, ó, eu faço, tu fazes, ele faz. Mas quando eu já vou para o pretérito, já diz assim, ó, eu fiz, já não é mais faz, eu fiz, tu fizeste, sofre alteração. Por conta disso, o verbo fazer, ele é um verbo irregular. E o que vem ser agora, esse verbo principal? Esse verbo principal, pronto, é o verbo cantar, né? Quando eu digo assim, o verbo cantar, ele é um verbo principal. Estava, quando eu digo assim, ó, estava cantando, eu tenho dois verbos juntos, que é estar e cantar. Estava cantando. Então, eu tenho um verbo principal e eu tenho um verbo auxiliar. O verbo principal é cantar e o verbo, né, estava, é o verbo auxiliar, porque ele está ajudando ali o verbo principal. Uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam é que quando eu tenho dois verbos juntos, eu tenho uma locução verbal, que tem o mesmo valor de um verbo, tá certo? Não esqueçam nisso. E os verbos defectivos, eles são verbos que não se apresentam em todas as flexões. Ou seja, vai mudar, né? Vai mudar no tempo, vai mudar em algumas pessoas. Por exemplo, o verbo abolir, ele é um verbo defectivo. No presente, né? Vai ficar... eu posso dizer assim, ó, no presente ele não tem todas as flexões, ou seja, o defectivo ele não existe o eu, só vai ter tu, ó, tu aboles, ele abole, não tem eu abulo, não existe o eu, então ele não, por isso que ele diz que ele é quanto à sua flexão, né? E os abundantes apresentam duas ou mais formas equivalentes, ou seja, de duas formas de conjugar, o verbo aceitar, né?
o verbo acender, corrigir. Então, esses são verbos abundantes. Mas o que vai mesmo chamar mais a nossa atenção, que está mesmo no foco, no nosso foco, são os verbos regulares e os verbos irregulares. E o verbo principal, como eu já disse para vocês, ele vai estar sempre atrelado a ou melhor, o verbo principal, ele, junto com o verbo auxiliar, é porque o verbo auxiliar está ajudando o verbo principal. Por isso que ele é chamado de auxiliar. Temos aí os verbos regulares e os verbos irregulares. Bem definido aí para vocês. Olha, gente, eu coloquei assim de uma forma que desse para vocês ter uma compreensão assim bem, mesmo assim, bem clara. Então, os regulares é aqueles, né, ou melhor, é aquele que não sofre alteração no radical. E as terminações se apresentam de acordo com o modo de uma conjugação, ou seja, diz para você, ele não sofre alteração no radical. Então, nós temos aí o verbo da primeira conjugação, da segunda conjugação e terceira conjugação. Então, fica aí o verbo amar, que é o verbo, aí fica eu amo, né? Eu posso continuar. Olha, como não vai mudar o radical em tempo nenhum. Eu amo, tu amas, ele amas, não vai mudar. Se for para o pretérito perfeito, vai ficar eu amei. Mas vai ser sempre, não vai ter alteração. O verbo bater, que o seu radical é até o T, né? Eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos, não muda. Já na terceira pessoa, ou melhor, na terceira conjugação, nós temos aí o verbo parto. O verbo parto, ele está na terceira conjugação. E o seu radical vai até o T. Também não vai sofrer alteração no seu radical. Fica aí o parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Também não sofre alteração no seu radical. Já disse para vocês que o radical é todo aquele verbo, né, que não tem alteração no seu radical, ou seja, não vai modificar aquela letra. Os verbos regulares é aquele que sofre alteração no seu radical na terminação, nos dois ao mesmo tempo, não seguindo o modelo de conjugação dos verbos regulares, ou seja, ele já vai sofrer alteração aí no radical, né? Nos verbos irregulares. Aí citei um para vocês, aí primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Na primeira conjugação eu tenho o verbo dar, olha aí, eu dou. Né? Se eu tenho um verbo dar, era para começar eu dato, né? Não é assim. Já sofreu, olha, eu dou, né? Então, vocês já notaram aí que sofreu alteração no radical. Então, ele vai ser um verbo irregular. Na segunda conjugação, coloquei aí para vocês o verbo caber. Olha como fica estranho. Soa, né? Soa, né? Não sua, perdão. É soa. Soa um pouco esquisito. Olha, eu caibo. Quando, assim, eu caibo dentro daquele, né, dentro daquele espaço, eu caibo. Então, quando você fala assim, eu caibo, fica assim, é meio esquisito, mas o correto é esse. Que algumas pessoas até podem, né, lhe criticar por conta de você dizer eu caibo. E lá eu caibo, eu cabo, não é o cabo. Cabo é outra coisa, um substantivo. Então, eu caibo, né? Entendido? E na terceira conjugação, aí nós temos o verbo ouvir, né? Que fica, ó, olha só, né? Eu ouvido, né? Eu ovo, eu ouço. Olha só como muda, né, gente, o radical. Olha aí a diferença. Então, esses são os verbos regulares. Então, você memoriza o quê? Que os verbos regulares são os verbos que não sofrem alteração no seu radical. E os verbos irregulares, eles vão sentir a alteração nesses, né, nos radicais, ok? Ou no radical. Para facilitar um pouco, eu coloquei verbo regular aí, um exemplo, que é para vocês terem mais segurança quando vocês forem reconhecer esses verbos. Olha, tem aí o verbo soltar. Tem no verbo, tem nós soltamos, né? Nós saltamos, perdão, é o verbo saltar. Nós saltamos muito,
nós corremos e nós aplaudimos. Então, esses 3 verbos aí, eles são verbos irregulares, porque ele não sofre alteração no seu radical. Você nota que a terminação, ou seja, a gente chama disso de desinência, né, de desinência verbal, na primeira pessoa do plural, eles têm as mesmas terminações, ou seja, e não sofrer alteração no radical. As terminações são as mesmas, portanto, eles são verbos regulares. Embaixo eu tenho a terceira pessoa, está na terceira pessoa do plural. Olhe também a desinência, né, que é a terminação do verbo, olha. Eles saltam muito, eles correm muito, eles aplaudem muito. Então, essa terminação, ela não muda. E o radical também, em todos os tempos. Aí, uma tabelinha que eu fiz, assim, bem separadamente, para vocês terem uma compreensão mais fácil. Dos verbos irregulares. Aí eu coloquei aí o presente e o pretérito perfeito. Então, eu coloquei o radical. Nós temos aí o verbo medir, né? O verbo medir. Olha só, olha, gente. O verbo medir, na primeira pessoa já fica, ó, olha aí como é que fica, né? Então, o radical do verbo medir é mede. Mas quando eu vou dizer, eu não vou dizer eu medo, né? Eu meço. Por isso que tem o C cedilha aí, ó. Eu meço. Tu medes, ele mede. Nós medimos, vós medis, eles medem. Vejam só aí. Então, você nota que o radical já sofreu alteração na primeira pessoa do plural, ou na primeira pessoa do singular, que é eu. Ao invés de dizer, eu não posso dizer eu medo, é eu meço, olha, ficou C cedilha. Já nas outras pessoas, você olha que o radical ficou o mesmo, né? Terminou no D, mas a primeira pessoa, não. Mas ele já é um verbo irregular, considerado, né? Então, aí ao lado, vocês estão vendo que tem as terminações. E no pretérito perfeito tem, olha aí, ó. Medir, né? Medir, eu medi, né? Eu medi. Tu mediste, ele mediu. Nós medimos, vós medistes, eles mediram. Então, vocês vão notar também que no pretérito perfeito, o radical, ele não, né? Nesse caso aí, o radical não sofreu alteração. Mas só nesse tempo, porque no tempo presente, ele sofreu alteração no radical. Então, ele é um verbo irregular por isso, né? No tempo pretérito perfeito, tudo bem, o radical permaneceu. Mas já no presente, não teve, houve essa mudança. E para vocês treinarem mais os conhecimentos de vocês, treinarem aí o conteúdo que foi explicado, né? Eu passei uns exercícios, vocês vão fazer copiar no caderno perguntas e respostas, certo? Copie perguntas e respostas no caderno com a letra legível que dê para eu corrigir, para eu entender, compreender o que vocês escreveram. Certo? Tem aí a primeira questão, que é nas questões abaixo, né? Ocorre espaço vazio. Para preenchê-lo, utilize a forma verbal mais adequada dos verbos entre parênteses. Olha, nós já vimos o modo do indicativo, já vimos o modo do subjuntivo, nós vimos o modo do imperativo, vimos verbos regulares, verbos irregulares, dei uma noção do que são os verbos abundante e defectivo. Então, não dá mais para ter essas dúvidas. Se tiver dúvida, vai lá no livro de vocês também, tem uma explicaçãozinha, ou vai novamente ver os vídeos, que é para não ficar com muita dúvida. E vocês sabem, vão anotando também as dúvidas, porque vocês vão ter um dia, né? Um dia aí que vocês vão ter um momento de tirar dúvida. Vocês sabem qual é o dia. Aí, ao lado, eu coloquei assim, ó, coloque no quadro abaixo os verbos nos lugares certos. Aí eu botei primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação.
No caderno de vocês, vocês podem fazer uma tabelinha, tá? Então, os verbos que for da primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, vocês vão colocar aí, onde tem primeira conjugação. Na segunda conjugação, os verbos terminados em ER, vocês vão colocar na segunda conjugação. Terceira conjugação são os verbos terminados em IR, você vai colocar aí no lugarzinho certo. Certo? Não tá difícil. E beijinhos, tá? Até a próxima. Não esqueçam de fazer as atividades e enviar para eu corrigir. Beijão, tchau.